Boa noite, torcida santista. Christian Macada para mais uma live aqui sobre o Dia do Peixe. O Santos, que amanhã decide praticamente quase que o seu futuro nesse ano, no grande jogo contra o Atlético Goianiense na reabertura da Vila Belmiro, onde o Santos não pode pensar em outra coisa a não ser a classificação. Depois de uma desclassificação doída para o Corinthians, né? Derrota não, porque o Santos venceu o jogo nos seus 90 minutos, perdeu nos pênaltis, é bem verdade, mas venceu nos seus 90 minutos e deu uma aula de futebol, então não vou nem chamar de derrota. Vou falar depois de uma desclassificação doída, o Santos agora tem que ganhar do Atlético Goianiense amanhã por mais de 2 gols, por 2 gols ou mais de diferença, para não ter passar outro sofrimento de penalidades. O dia do Santos hoje, que não foi um dos dias mais agitados, mas tem muita coisa. Vai entrar agora, nos próximos minutos, uma nota atualizando 6.500 ingressos vendidos. É praticamente a metade da parcela da Vila. A Vila que hoje comporta 16 mil lugares, mas são 13 mil que são vendidos, uma vez que tem 3 mil que não podem ser comercializados, que são as cativas. Então o Santos soltou, não tem nem 2 minutos aqui, a gente vai subir agora já 6.500 ingressos vendidos para a partida de amanhã. O Santos que não deve ter Jean Mota, o atleta está com uma lesão e não deve jogar, mas deve ter, o time deve ser praticamente o mesmo que enfrentou o Corinthians. Acredito que o Diego Pituca deve voltar para o meio campo com o Jorge na lateral. Acredito que seja essa. Mas não é nenhuma loucura também se o Jorge aparecer no meio de campo. Não acho que isso é loucura. O Jorge já jogou no Flamengo assim, já jogou no Mônaco assim. Inclusive falou sobre isso hoje. É uma matéria que nós vamos colocar essa matéria às 9h30 no site hoje sobre o Jorge, entre uma outra parte da entrevista coletiva do Jorge. O Gemó está fora, provavelmente, né, com essa lesão. A Vila que vai voltar a ter um jogo, vai ser o segundo jogo oficial do Santos da temporada. O primeiro foi justamente a estreia da equipe no Campeonato Paulista contra a Ferroviária, a vitória de 1-0, o gol do Jean Mota. Esse placar que não satisfaz o Santos amanhã. Vencer por um gol de diferença é uma loucura. Você jogar um tudo ou nada contra o Atlético Goianiense nos pênaltis. Lembrando que a grande verdade não restou só a Copa do Brasil. Temos ainda o brasileiro, mas a Copa do Brasil é a grande esperança de um título. Uma vez que o brasileiro é de pontos corridos, e aí é muito mais difícil. Vou mandar um abraço a todos vocês aqui que estão acompanhando a gente. O Márcio Roberto Ferreira está sempre aqui. O Júlio de Dracena. Rafael Berrocoso. Adílio Ramos. Manda um salve para Foz do Iguaçu. Aquele abraço. Um abraço para o Márcio Rodrigo. Um abraço para o Robson Martins de Niterói. Para o Peixe do Independente de Osasco. O James. O Márcio Roberto. Precisamos de um camisa 9. Vamos falar sobre isso agora. Um abraço para o Eric Santos. De Presidente Prudente, para o Alisson Brandão, de Marília. Bom, respondendo a pergunta do Márcio Roberto, precisamos de um camisa 9? Precisamos de um camisa 9. Isso é prioridade? É prioridade dentro do elenco. Eu acho que a gente tem que pensar muito. Eu não acho que um camisa 9 teria sido diferente contra o Corinthians. Tem dias, eu vou dar a minha análise sobre o jogo contra o Corinthians, tem dias que a bola não vai entrar. O Santos fez uma partida excepcional. Eu tenho 39 anos, estou perto de fazer 40, sou jornalista esportivo há 20. Desde os 19 anos, entrei na faculdade, já comecei a trabalhar, foi o meu primeiro emprego, foi o lance, e vou te falar. Foi um dos melhores jogos, e eu sou torcedor do Santos desde que eu nasci. São mais de 30 anos, foi um dos melhores jogos que eu vi do Santos até hoje no estádio. O Santos massacrou de verdade o Corinthians. O Santos não deixou o Corinthians jogar. O Corinthians pegava a bola... Ele rifava a bola para frente, mas não é que ele procurava o Gustavo para dar casquinha, não. Ele chutava para a área para tentar fazer a bola correr o máximo possível para ela ficar longe da área dele. Mas não dá. Eu acho que o que aconteceu segunda-feira, fica clara a diferença quando você tem um goleiro de um nível como é o Cássio. Eu falo muito isso. Eu coloco o Cássio no patamar de Rogério Ceni e no patamar de Marcos. São 3 goleiros que fazem a diferença. O Vanderlei é um grande goleiro, é um goleiro excepcional, mas o Vanderlei, ele está um step abaixo do Cássio, bem abaixo. Naquela noite, a bola que o Gustavo Henrique entrou, porque ela é totalmente indefensável. E um grande goleiro também tem sorte.
Você vê que o Vanderlei pega o primeiro pênalti, o Santos sai na frente dos pênaltis, o Cássio não pega nenhum dos pênaltis e as bolas vão à trave. Então, era uma noite que, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Fiquei muito feliz em ver a torcida do Santos aplaudindo o time. O Santos, se é que pode dizer assim, o Santos caiu de pé. Foi uma das melhores partidas que eu vi do Santos em 39 anos. Digo mais, se não foi a melhor. Porque eu estava em Santos e Ituano 9-1, mas o Santos tomou gol, corria algum perigo. O Santos não correu um perigo nesse jogo. O Santos dominou o jogo de ponta a ponta. Faz parte, o esporte é assim, nem sempre, o futebol é assim, nem sempre o melhor vence. Isso está mais do que provado. E o esporte só tem um vencedor no final das contas, até porque só tem um campeão. Todos são vencedores que estão lá, mas só tem um campeão. Não passou o melhor? Na minha opinião, não. Eu vi até amigos jornalistas que não são santistas comentando que acham que o Corinthians tem um time melhor que o Santos. Eu não vejo dessa forma. Eu acho o Santos melhor que o Corinthians. Eu acho que o Santos fez uma partida impecável, mas tem dias que não vão acontecer. Então, respondendo a tua pergunta aqui, Felipe, eu não acho. Eu acho sim que precisamos de um 9, mas eu não vejo um 9 como a solução dos nossos problemas. A solução dos nossos problemas, eu vejo, é você ter um elenco mais forte. Eu acho que o Santos precisa fazer algumas mudanças no elenco. Eu vou aqui colocar a minha opinião, respeitando os profissionais. Eu acho que Yuri não dá mais para jogar no Santos. Eu acho que o Sacha não dá para... Eu acho o Sacha um bom jogador, acho isso, mas eu acho que não dá para ter um jogador que ganha na faixa dos 400 mil no banco. Eu acho que o Cueva foi o grande equívoco até agora, nesse 1 ano e 4 meses de Pérez. Pagou muito caro no jogador, o jogador ganha mais de 500 mil reais por mês e ele não desenvolve, ele não consegue dar ele não consegue ser um diferencial. Pelo que o Santos pagou e pelo que ele recebe, ele tem que ser cobrado como um diferencial. Essa é a minha opinião. E ele, infelizmente, não está rendendo. O Sacha não está mais rendendo. Eu acho que o Santos tem um time muito, mas muito bom do 11. Falta um 9 para ser o titular. Mas eu acho que o Santos falta uns 4, 5 jogadores de banco. Eu acho que o Santos tem que ter. Se o Sacha vai ser só para banco, ele tem que ser negociado. O Yuri, acho que nem deveria estar mais lá. Eu acho que o Brian Ruiz é outro jogador que o Santos precisa achar um destino para esse jogador. Não dá para pagar 400 mil reais para um jogador que não joga, que não tem condições de jogo hoje, né? Porque, até pelo que ele falou, acho que ele não tem nem mais clima para ficar no Santos. Então, o Santos precisa fazer, na verdade, uma reformulação, não no time titular, mas no seu elenco. Essa é a minha análise a grosso modo nesse momento. Quero falar algumas injustiças aqui. Já vi muitas questões sobre o Vanderlei, inclusive no estádio eu ouvi pouco, mas o Vanderlei, para mim, é um grande goleiro, é um goleiro para ser titular do Santos. Eu acho que hoje o Vanderlei é titular de qualquer time do país, menos do Cruzeiro. Tem o Fábio, que é um ídolo lá, e também é um grande goleiro, como o do Cássio, mas eu acho que o Vanderlei é um goleiro para ser titular. Acho que a torcida do Santos, nas redes sociais, comete uma grande injustiça com o Vitor Ferraz. Eu acho o Vitor Ferraz nível Fagner. Não vejo um outro lateral melhor que o Vitor Ferraz. Foi uma injustiça ele ter perdido o pênalti, mas o futebol não é justo, como eu falei aqui agora há pouco. Eu vejo o Vitor Ferraz como o melhor atleta do Santos no campo, na partida contra o Corinthians. Ele jogou por hora como volante, hora como meia, hora como lateral. Ele não perdeu uma bola, mas faz parte. Faz parte. Futebol é assim, gente. Futebol é assim mesmo. Nem tudo está certo, muito menos tudo está errado. Eu acho sim que o Santos tem que pensar num elenco mais forte para o segundo semestre. Eu falo em elenco, não falo em jogador, cara. Eu falo em elenco. E acho que precisamos de mais um volante. O Jobson está contratado, o Santos não anuncia, não sei o que acontece. O Jobson é um. Já deveria, acho que, negociar o Yuri. Felipe Cardoso não tem mais condição de jogar no Santos. Se ele não entra numa decisão, ele é o atacante, entra o Caio Jorge, manda o jogador andar. Na minha opinião, com todo respeito ao jogador, mas manda o jogador andar. Então, Yuri, Felipe Cardoso, Sacha, se é só para ficar no banco, não entrar nunca, ganhando o que ele ganha. Cueva, não fazendo diferença. Brian Ruiz, sendo mais um lá. Kleber Reis, desculpa, chama o jogador, paga 500 mil, rescinde com o cara. Mas não dá mais para ter esses jogadores, na minha opinião. Gente, me prolonguei aqui um pouco nesse comentário. Vou voltar a dar alguns boas noites aqui e vou ler as perguntas. Estou aparei aqui no Alessandro Silva, que aqui dá para ver de Bocaína, do Piauí. Marco Silva, de Curitiba.
Giamota não tá jogando nada, voltou ao normal. Fala o Mauro. Mauro, discordo. Acho que ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Ele não vem sendo decisivo, mas ele fez uma boa partida. O Santos inteiro, naquela noite, fez uma boa partida. Um abraço a Valdete. Amanhã estamos na Vila. É isso aí, Valdete. Precisamos de um 9, porque não põe o Cardoso? Rodolfo pergunta. Eu acho que o Cardoso não tem condição de jogar no Santos. Eu confio no São Paulo hoje. Se ele não está jogando, é porque o São Paulo está vendo que não tem condições. Até porque depois de tudo que eu vi na segunda-feira, o futebol que o Santos jogou, eu te falo, o Santos pode cair amanhã. Até bati na madeira aqui, espero que não aconteça. Mas eu quero que, mesmo que caia amanhã, que o São Paulo fique. Porque o que o Santos jogou na quarta-feira foram poucas as vezes. Eu não lembro de ter visto um jogo como de quarta-feira. Boa noite para o Renato de Araras. Benedetto na Vila. Matheus pergunta. Matheus, Santos não pode ter mais gringo. As regras estão erradas? Pergunta Valdete. Cleiton Gomes, Santos precisa de um 9 e um meia que chegue para finalizar, entre na área e ter mais chegada no ataque mais agudo. Esse meia é o Cueva que não está fazendo isso. Concordo com você, Cleiton. Giovanni Rosário, vamos lotar a Vila. Vila até agora com 6.500 ingressos vendidos. O que eu acho muito pouco, tá? Se eu não me engano, a carga de ingressos vendidos para amanhã seriam de 12 a 13 mil. Acabou de entrar aqui no Diário do Peixe, nova notícia, acabei de dar um refresh aqui. Santos vende menos da metade dos ingressos para a decisão na Vila. Uma vergonha, é o segundo jogo do Santos na Vila. Eu gostaria de ver amanhã a Vila lotada, a Vila bombando. O Santos precisa disso. Torcida do Santos, amanhã é dia de comparecer na Vila. Lembrando que o Diário vai trazer todas as informações em loco, direto da Vila, como trouxe o Pacaembu. Uma ampla cobertura. Amanhã vamos ter também uma ampla cobertura do jogo, direto da Vila Belmiro. E, gente, quero lembrar a todos vocês, quem não recebe ainda gratuitamente as notícias do Diário do Peixe pelo WhatsApp está perdendo tempo, porque é gratuito. Basta mandar uma mensagem de texto com o seu nome e sua cidade de origem para 13 992-053-637. 13 992-053-637. Mande uma mensagem de texto com o seu nome e sua cidade de origem para esse número e receba gratuitamente as notícias do Diário do Peixe via WhatsApp. Bom, vamos ler aqui mais uma troca. O Cueva pelo um atacante bom. Adílio, eu também trocaria, mas vai trocar com quem agora? Quem vai querer pegar o Cueva? Caro, ganha 600 pau por mês. Não está rendendo nada. Difícil. Não é que não está rendendo nada, mas está rendendo muito aquém do que esperado. João Marcelo. E somos conselheiros que querem derrubar o Pérez. O que está acontecendo? João Marcelo, eles querem desde o ano passado. Ou a política no Santos se acalma um pouco também, ou o time não vai para nenhum lugar nenhum. Sou mais o Everson, fala Matheus Santos. Respeito você, Matheus. Sou mais o Vanderlei. Rafael Berrocoso fala uma coisa aqui que é um sonho para mim. Robinho, camisa 7. Eu queria o Robinho do Santos. Eu trocaria o Robinho pelo Cueva, por exemplo. Você, torcedor do Santos, você é mais pagar 600 mal por Cueva ou por Robinho? É uma pergunta que eu te faço. Responde aí, vou ler depois aqui vocês. Ferraz anulou o Cleison, diz o Júnior Oliveira. Eu acho o Ferraz um grande jogador. Acho que ele tem altos e baixos, sim. O ano passado ele não fez um primeiro bom semestre, depois fez um ótimo segundo semestre, e hoje eu acho um dos melhores jogadores do Santos. Perdão, gente, quando eu falo muito que tem um problema vocal, abre aqui, dá uma dorzinha, tem que bocejar. Fabiano Oliveira, vou te falar uma coisa, até se o Rodrigão tivesse no ataque, teria feito uns 2 gols no último jogo. Fabiano, discordo de você, mas respeito. Acho que o Santos jogou muito até sem centroavante. Vanderlei é banco para mim. Diz Gabriel Silva. Manuel Alves, Vanderlei é sem dúvida um dos 3 melhores goleiros do Brasil. Foi mesmo a melhor partida do Vitor Ferraz, diz aqui o Diego. Laurindo, concordo plenamente, o Vitor Ferraz jogou demais e nunca fugiu. É isso aí, é isso que eu acho também. Fabrício Bellini, pergunta sobre o 9, já respondi aqui. O Elton fala que o Vitor Ferraz é o melhor do Brasil. Um abraço para o Luiz Fernando Curucci, aqui parceiro meu. Paulo Calado Júnior, Ferraz não merece essas críticas, nem Luiz Felipe, que é ótimo zagueiro, concordo, Luiz Felipe errou feio. Para mim, é o melhor zagueiro do Santos, mas errou. Faz parte do futebol. Errou um lance bobo, mas errou. Agora, o que nós temos que falar é o seguinte, um time que tem Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Aguilar e Jorge, Pituca, Alisson, um monstro. O que jogou o Alisson, eu xinguei demais o Alisson com menos de 1 minuto com a hora que ele tomou amarelo. Depois ele fez uma partida que ele enfiou no bolso o meio-campo inteiro do Corinthians. Ele anulou o meio-campo do Corinthians. Pituca, Alisson e Cueva. Aí você coloca Rodrigo, Derlis e Giamota. O time é ruim. O time que jogou um time que tem essa situação é ruim. Não faz frente com qualquer time? Faz.
Agora, quando vem a reposição do banco, aí fica difícil. O problema é que a torcida fica com raiva do Vanderlei porque ele demora muito para repor a bola no jogo. Falou aqui, passou seu nome, passou aqui, perdão. Tá tendo muita notícia aqui, tá passando. Desculpa não ter lido seu nome. Cristóvão Júnior. É verdade a história do Benedetto do Boca? Desconheço. Se for, não quero. Não acho que é jogador pro Santos. Douglas Cunha. Cardoso, não. Sérgio Euclides de Souza. De Cachoeira. Cadê nosso 9? O Donizete Ferreira. O Santos tem que contratar o do Juventude Denner. Não conheço. Desconheço o jogador. Tá indicando aqui, tô falando, mas desconheço. Felipe Souza fala aqui, Santos, sempre Santos, na vitória ou na derrota. Amassamos galinha no Pacaembu, diz o Diego aqui. Jonathan Alves, do Internacional. Gente, vamos esquecer um pouco o jogador estrangeiro, a gente já tem muito. A gente já tem muito jogador estrangeiro, a gente tem que pensar em nomes brasileiros, que joguem até fora do país, mas em nomes brasileiros. Agora não dá mais para quem joga fora do país, perdão. Temos que pensar em jogadores que atuam no país. Me diz sobre a renovação de Pituca e do Gustavo Henrique. E será que acontece? Pergunta a Elaine. Eu espero que aconteça dos dois. São dois jogadores, para mim, incontestáveis titulares. Pituca, para mim, então, é o melhor jogador do Santos hoje. O Pituca, ele e o Alisson, são dois jogadores que dão orgulho de ver. São duas crias da base, dois jogadores que jogam demais. Pituca, apesar de não ser um menino totalmente da vida, ele veio para o Santos B, para o Sub-23, mas o Pituca está jogando demais, joga qualquer função. Eu adoro o Pituca, sou fã do Pituca. No dia vem os 4, 5 mil, diz o Manuel. Tomara que venha. O Santos amanhã colocar. É obrigação da torcida do Santos amanhã na Vila Belmiro ter 12 mil ingressos. Temos hoje vendido 6,5. Temos que ter 12 mil ingressos amanhã na Vila Belmiro. Aqui algumas pessoas falando Wagner, o Samuel, Robinho é ídolo, Robinho, Peixe Independente, Robinho, Marcelo Pires, Robinho. Porra, como é que a gente não traz o Robinho? Eu fico indignado com isso, indignado. Eu falo como torcedor, como jornalista, o Robinho sempre representou. Eu quero o Robinho no Santos. Eu queria ter, se eu pudesse fazer a hashtag Robinho, volta Robinho. Ele até brincou antes do jogo, né? Ele deu uma entrevista para o Ademir Quintino, ele mandou falando que se com ele em campo seria 4-0, sem ele o Santos ia ganhar de 2. Não ganhamos de 2, não passamos, mas Robinho, você é ídolo sempre. Assim como o Alisson Brandão fala, Ferraz é ídolo, Ferraz é ídolo. O Ferraz é o jogador dessa geração que mais representa o Santos. O Ferraz chorou como uma criança depois do jogo. Eu sou jornalista, eu estava lá. Fui eu que estava na entrevista com ele. Foi a Gabriela Brino que fez a filmagem. Eu vou te falar, ele chorava, não era choro bobo, não. É aquele choro que o lábio treme. O cara tem que ter orgulho de vestir a camisa do Santos. O Santos deu orgulho de ver o Santos em campo na segunda-feira. Quem estava lá viu o Santos saindo aplaudido. Eu não me lembro do Santos sair aplaudido de campo numa desclassificação, ainda mais para o Corinthians. O que o Santos jogou, o que o Santos honrou aquela camisa, os jogadores têm muito crédito. Todos aqueles que entraram, até o Caio Jorge, coitado, menino que entrou, pediu para ter o pênalti, errou, faz parte errar. Só perde quem está lá. Se falar, você já perdeu uns 15, não. O Vitor Ferraz, ele jogou a partida inteira contra o Atlético Goianiense. Quem não era aqui de São Paulo, choveu em São Paulo. Eu acordei às 7 da manhã na segunda-feira, choveu até às 10 horas da noite do jogo, estava chovendo. Gramado pesado, o cara jogou como lateral, como meia, como volante, apareceu no ataque, foi dele o passe, um passe para o gol do Gustavo Henrique. Aquele que critica o Vitor Ferraz não é santista. Não sabe o que é santista, porque o Santos não é só na vitória. O Santos é muito mais. O Santos é o time que parou a guerra. O Santos é o time. Hoje eu estava discutindo, conversando com um amigo meu que é palmeirense. O Palmeiras é o maior campeão nacional, o Palmeiras tem aquilo. Palmeiras... Falei, o Palmeiras na Venezuela não sabe nem quem é. Você vai. O Palmeiras não é ninguém aqui na América do Sul, imagina mundialmente. Ele é a maior piada, a gente não é piada. O que os caras fizeram com a camisa do Santos, com essa camisa aqui, com esse símbolo aqui, criticar o Ferraz não é santista, na minha opinião. A renovação do Pituca, pergunta o Fernando, não está fácil a renovação do Pituca. O Pituca quer, falou que quer, ele tem até contrato até 2021. Ele é o menor salário, tudo indica que ele vai ficar. Mas eu espero que o Pérez também tenha bom senso e dê um salário rápido para o menino. Porque o que ele joga de bola... Quem seria o centroavante? Pergunta o William Costa. William, isso é trabalho para o Renato, para o Pérez. Eu vou falar como jornalista. Eu gostaria do Ricardo Oliveira? Eu gostaria do Ricardo Oliveira, mas o Ricardo Oliveira hoje é muito caro. O Ricardo Oliveira estava na gente e saiu de graça. O que a gente vai fazer com o Ricardo Oliveira agora? Você vai pagar 2, 3, 4, 5, 10 milhões para o Ricardo Oliveira? Eu não pagaria. Eu não pagaria. O Santos tem que buscar. Busca alguém que está encostado em um clube. Eu vou dar um exemplo para você.
para vocês todos acharem que eu estou falando brincadeira. O Gustavo do Corinthians é um ótimo jogador. O Corinthians não vai liberar ele jamais. Mas você vê, ele foi para Fortaleza. Procura um jogador. Não é possível que não tenha um jogador aí para achar. É só procurar. Deve ter algum cara para fazer gol. O Roseilson fala de Gilberto da Bahia. Obrigado. Gilberto não aguenta clube grande, não. Gilberto não gostaria, não. Joel Batista, R9 já. Marcelo Bastos Lima, fala o que eu falei aqui. Não precisamos de um 9, precisamos de jogadores. Precisamos de 4, 5 jogadores para fazer elenco. E tirar uns 4, 5 lá que não deram. O Sacha, no banco, ganhando 400 pau, não dá. O Brian Ruiz, ganhando mais de 400 pau, não dá. O Yuri, não sei nem quanto ganha, mas não dá para jogar no Santos. Não tem condição de jogar no Santos. Felipe Cardoso, parece que não dá para jogar no Santos. Precisamos atrás de jogador que dê para jogar no Santos. O Alisson Brandão fala uma coisa aqui que eu gostaria. E o Thiago Galhardo, tem algo? O Thiago Galhardo é um meia do Vasco, que foi afastado do Vasco. Ele jogou pela Ponte Preta já. É um jogador que seria interessante para compor elenco. Eu pegaria o Thiago Galhardo. Ele é meio rebelde, né? É um jogador meio rebelde, mas é um jogador que merece uma chance numa equipe de ponta. Eu pegaria o Thiago Galhardo. Luciano, tem notícias do Jobson? A notícia que a gente deu aqui em primeira mão é que o Jobson foi contratado, mas o Santos não anuncia. Não sei qual está sendo a pendência aqui. Mas a notícia que nós temos é que o Jobson, sim, foi contratado, já é jogador do Santos. Será que o Gustavo Henrique vai sair do Peixe? O que acontece se o presidente não renova logo? Júnior, pergunta o Júnior Oliveira. Júnior, fica tudo na mão do presidente. Acho que o presidente também tem que soltar um pouco mais as coisas. Mas ele também está sendo o Renato. O Renato está com problemas familiares, está afastado do Santos. Está difícil também. Situação, o Pérez também não se encontra numa situação fácil. Aí ele vai para o conselho e os caras querem derrubar ele. Aí ele tem uma outra situação, está sempre difícil. Temos que, primeira coisa, Santos, temos que nos unir. Temos que nos unir. Eu acho que o Pérez faz sim um bom mandato no Santos. Está tendo azar alguns lances. E o grande erro na contratação dele, para mim, até o momento, foi o Cueva. Mas vamos apoiar que eu espero que alguma coisa vai sair. Alfredo Cardoso, Vanderlei é bom, mas não tem o perfil desse time de São Paulo. Everson titular já. Fala aqui o Alfredo. Eu prefiro o Vanderlei, mas respeito você. Leandro Carvalho, o Robinho é ídolo. Fala dele, é chovendo molhado, joga demais, Leandro? Mas tem muita gente que não é a favor do Robinho, não, viu? Douglas, mano, o Cruzeiro tem 4 centroavantes, qualquer um, até o Sassá joga no Peixe. Olha, o Douglas falou, o Sassá pode ser uma alternativa. Outra alternativa pode ser o Raniel do Cruzeiro. Vamos lá fazer negócio com o Cruzeiro, vamos ver se sai alguma coisa. Wagner Felipe, vai ter 9 mil? Não sei o que é 9 mil, não sei o que você quis dizer aqui. Hashtag Robinho, brinca aqui o Rafael. Leandro, Ferraz é um cara que representa. É isso aí, volta Robinho 2019. Acho que vocês todos estão comigo. Eu era a favor muito mais de ter investido num Robinho do que num Cueva, mas faz parte. Faz parte. Gente, lembrando que se você não recebe ainda gratuitamente as notícias do Diário do Peixe via WhatsApp, você está perdendo tempo. Basta mandar uma mensagem de texto para esse número agora, 13 992 053 637. 13 992 053 637. Mande uma mensagem de texto com seu nome e sua cidade de origem para esse telefone e receba gratuitamente no seu WhatsApp aí todas as informações do Diário do Peixe. Lembrando também, cadastre-se na página do Diário do Peixe no YouTube. Vamos lançar muita coisa bacana agora no YouTube aí. Cadastre lá, gente. Vai ter muita coisa bacana, muito vídeo bacana no YouTube. O Alisson Brandão falou que queria abraçar o Ferraz naquela hora. Eu queria chorar com ele. Eu vendo ali o cara, eu vou te falar uma coisa, me derrubou. Me derrubou e mostrou como o cara tem o tesão de jogar pelo Santos. E isso, para mim, é o que basta. Porque tem jogador... Eu vou te falar uma coisa, eu lembro que para quem não é dos meus tempos, para quem é mais novo, você está lembrado do Dodô. Era um craque de bola, que tinha o tesão zero. O cara perdia um pênalti, parecia que não acontecia nada. Eu quero um jogador que chore pelo Santos, que sangre. O Ferraz vai sangrar e vai chorar. Se eu fosse presidente, eu chamava o Ferraz, renovava já o contrato dele por mais uns 5 anos, depois do que ele fez. Lincoln do Flamengo, uma boa pergunta, Edilson. Vamos tentar, é um moleque. Vamos tentar. Temos que tentar. Olha aí, o Cruzeiro tem Raniel, tem Sassá, não é possível que nenhum desses tenha condições do Santos ir lá pegar o empréstimo e jogar. Cristóvão fala, eu estava lá, foi lindo demais o jogo de segunda, foi mesmo, de verdade foi. Valdete fala, o Atlético Mineiro está perdendo. Valdete, outro dia o Atlético Mineiro estava perdendo aqui também, de 2-0 virou. Eu não quero mais saber do Atlético Mineiro, eu tenho raiva do Atlético Mineiro, não gosto do Atlético Mineiro, tenho pavor do Atlético Mineiro.
Eu sou Santos Futebol Clube o resto da minha vida inteira. Aonde vai? Quando perguntava quando você vai para o Nordeste, tem família do Nordeste, pergunta para quem você torce? Aqui eu torço para o Flamengo e para o Confiança. Aqui eu torço para o Santos. Eu torço para o Santos em Madrid, eu torço para o Santos em Berlim, aonde for eu torço para o Santos. Eu quero que o Atlético Mineiro se dane, até na Copa do Brasil, aonde for eu quero que o Atlético Mineiro se exploda. Eles não vão liberar o Ricardo Oliveira sem dinheiro. E eu acho que não vale a pena pôr a mão em grande dinheiro para ter Ricardo Oliveira. Se o Ricardo Oliveira quiser jogar no Santos, ele que faça o esforço dele lá. A torcida amanhã tem que pedir um centroavante, chega a ficar de braços cruzados, Giro Fernando, Previdelli. Eu acho que você tem que pedir jogador. Mas precisa de pedir um elenco forte, tem jeito de cobrar pacificamente, e eu acho que não amanhã no jogo, tem que cobrar a diretoria, não os jogadores. Porque o que os jogadores vestiram na camisa do Santos na segunda-feira é o que eu espero que eles façam amanhã. De novo, representem o Santos. Paulo César de Campos Jordão, aquele abraço. Vitor Ferraz merece nosso respeito. Gente, olha, eu tô feliz da vida. Eu não vi uma pessoa aqui até agora falando mal do Ferraz. É isso que eu acho, velho. Eu acho isso mesmo. Eu acho que quem acompanha o Diário do Peixe, que é um canal feito para você, torcedor do Santos, já tem essa noção. O Santos, aqui a gente vai falar bem do Santos, vai falar criticar quando precisar. Se o Ferraz não representasse, eu ia ser o primeiro a falar aqui. O cara representa. E depois do que eu vi, eu não tenho dúvida do que ele representa. Eu não lembro de ver um jogador gaguejar como ele gaguejou. Ele chorava como uma criança. E não é porque ele perdeu o pênalti, não. É porque ele foi desclassificado. É a forma como ele perdeu. Ele deixou o filho dele, ele falando, mandei meu filho para Paraíba para poder me intensificar o Santos. Quem é que faz uma coisa dessa, cara? Eu tô com lágrima no olho aqui, porque quem é que faz uma coisa dessa? O cara representou o Santos. Ele estava saindo. A gente falou, Ferraz, você fala. Ele voltou, falou, respirou fundo. O cara chorava, ele gaguejava com uma criança. Tem uma parte no vídeo no Instagram do Diário do Peixe, para quem não viu. Isso é vestir a camisa do Santos. Aquilo é Santos. Os caras não falam. Eu vou dar um exemplo aqui, não gosto de falar do outro time, mas o Corinthians é o time da raça, o time que perde, o time que... Os caras não falam, isso é Corinthians, isso é Santos. Sabe o que é Santos? É jogar para frente, é jogar como jogou. Sabe o que é Santos? É o cara sentir na pele, o cara ter honra. Ele veste a 4, foi de Carlos Alberto Torres, foi de Índio na década de 90. Para quem não sabe, o Santos quase caía na década de 90. Ele vivia de um lateral que era o Índio. E jogava jogo na Vila Belmiro e o Sérgio Guedes pegando tudo. É isso, eu quero que represente, que joga com a camisa do Santos. É isso que eu quero. Eu prefiro ver 11 Ferraz do que ver 11 caras sem alma. É isso que eu prefiro. Mandar um abraço pro Giovanni de Paranaíba. Max Lopes seria uma boa? Não acho que seria uma boa. Jorge titular absoluto na Copa do Brasil. É o que fala aqui, eu também acho. E no Campeonato Brasileiro, é o que fala Marcelo Pires. O Jorge joga pra cacete. Apesar que o Jonatas, ele fez um grande jogo no jogo contra o Corinthians. É um bom lateral. O 9 do CSA é um monstro, diz o Alexander. Eu não conheço, cara. Peço perdão para você. Mas arrisca. Vamos arriscar. O Nordeste faz tanto bom jogador. Vamos trazer esses caras de lá. Empresta Yuri, Felipe Cardoso, Sacha, traz outros que podem compor o elenco melhor que eles. Empresta não, pelo amor de Deus. Dá passe livre para os caras. Eu acho que o Sacha merecia mais chance. Mas eu não sei se o São Paulo está gostando muito dele, não. O Alex Souza pergunta para mim da minha camisa. Minha camisa é a camisa de 90, da década de 90. Jogou Maurício e Veloso. Foram que jogaram com ela, depois eu mostro no final. Eu vou começar a fazer sempre uma camisa. Eu sou colecionador de camisa, vou sempre mostrar a camisa para vocês diferente, Alex. Mas você perguntou qualquer, eu estou respondendo aqui. E Luiz Fabiano, até onde eu sei, ele está se recuperando. Fernando, acho que o Luiz Fabiano já era. Ele não joga bola há mais de um ano. Acho que ele não tem mais condições de jogar. Júnior Belga, Allan Kardec, ótima passagem pelo Santos. Um bom nome. É um bom jogador. É um bom nome, mas acho que ele está fora do país nesse momento. Nesse momento não é possível contratar jogador que esteja com vínculo com uma equipe fora do país. William Costa, Vanderlei é um monstro, Eu falo aqui de verdade, o Vanderlei não está no nível do Cássio? Na minha opinião, não está. Mas tem goleiros melhores que o Vanderlei? Não tem. Não tem goleiro melhor que o Vanderlei depois do Cássio. O Vanderlei é um monstro no gol. Agora, existe uma diferença, né? Existe um gap entre ele e o Cássio? Existe. O Cássio tem mais rodagem, apesar de ser mais novo, tem mais títulos. Faz parte, mas a gente tem um goleiro que está muito bem representado. Não gosto do Pérez, mas estou apoiando o Peixe, sempre grita até a voz acabar. É isso aí, Douglas, temos que acreditar. Ele vai estar lá mais um ano e meio, temos que apoiar. Não adianta a gente jogar contra, temos que jogar todos para o mesmo sentido. Vanderlei só é vice pelo Santos, diz aqui o Giovanni. Giovanni faz parte, Giovanni. Traz o Robinho, que não precisa nem de um 9, diz Marcelo Pires, concordo. Fabiano Oliveira, eu recebo diariamente as notícias do Peixe de graça, obrigado de coração. Que bom que você gosta do nosso trabalho, é feito para vocês.
Francisco Barros, Thiago Galhardo já jogou no Santos? Não, Francisco, que eu saiba, o Thiago Galhardo nunca jogou no Santos. Pode estar cometendo algum equívoco, pode ser que ele tenha sido o menino da Vila, mas eu desconheço. Eu acho que não. Deixa eu procurar até agora aqui, enquanto eu falo com vocês, mas eu desconheço. Lembrando, gente, acabou de entrar agora uma notícia no Diário do Peixe, foram vendidos até o momento 6.500 ingressos. Torcida do Santos, vamos lotar lá amanhã. Ó, o que eu procurei aqui, ele nunca jogou no Santos. Jogou no Bangu, no Botafogo, é moleque da base do Bangu, Botafogo, depois América, Remo, Ceará, Brasiliense, Madureira, Curitiba, Red Bull, Ponte Preta e depois o Vasco da Gama. É um jogador interessante para ter no banco, eu acho. Mas ele parece meio problema fora deles. Gente, está acabando aqui a live. Quero mandar um abraço, vou ler o nome de todos vocês aqui, a partir do Leonardo da Silva. Vamos ver se eu consigo ler as perguntas. Leonardo da Silva, aquele abraço para o James Potker do Inter, goleador, pode ser um nome. Se for Adílio Ramos, se for apostar jogador novo, temos que apostar no que temos em casa, pode ser Adílio. Então vamos com o Caio Jorge. Mas Felipe Cardoso parece que não rola mesmo. Um abraço para o Juliano Formigione, Sassá e Potker. Não são craques, mas são as poucas opções. Pode ser, diz aqui o Juliano. Marcelo Henrique, volta a pedalada. Robinho é a cara do Fantástico, também acho, sempre foi. Roger também é opção. Roger não gosto, não. Douglas, torcida jovem tinha que fazer uma bandeira com o voto do Ferraz em homenagem ao que o cara fez, honrou o manto. Concordo com você, o cara honrou o manto. Homenagem se faz em vida jogando. Eu acho que tinha que fazer uma bandeira com aqueles 11 que tiveram em campo. Com os 11 não, com os 13, porque depois entrou Caio Jorge, eu não vou lembrar todos, entraram o Rodrigo, Caio Jorge, Rodrigo, desculpa, não lembro o nome do outro que entrou. Mas tem que fazer uma bandeira com os 13. E tem que fazer uma bandeira com o São Paulo. Porque o que esse cara faz? Aliás, hoje ele deixou a molecada entrar no CT. Ele deu chuteira pra molecada. Pra molecada ficar vendo o CT lá de fora. O cara vai treinar de bicicleta. Vocês já viram as entrevistas coletivas dele? Ele não joga a culpa na arbitragem, ele não joga a culpa. Quando o outro time é melhor, o outro time é melhor. Que treinador que o Santos foi buscar? Que treinador? Eu vou te falar uma coisa, eu tô com uma felicidade. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou santista. No mesmo tempo que eu vim aqui e falei, há um pouco mais de um mês, que eu estava com vergonha quando o Santos foi eliminado pelo River Plate do Uruguai. River Plate do Uruguai é um time que, pelo amor de Deus, não sei nem quem é. Não sei nem que cor é a camisa. Mas eu tenho orgulho de dizer, essa semana eu sou santista. Um abraço para o Douglas Cunha, para o Júnior Belga, para o Júnior Belga, para o Marco Aurélio, para o Márcio Istiwaka, está sempre aqui, para o Ricardo Cardoso, para o James, para o Eric Santos, para o Júnior Oliveira, para a Valdete, para o Luciano Evangelista, para o Peixe do Independente, para o Wagner Cardoso, para o Gilmar, para o Giovanni, para todos vocês, William Costa, Samuel, para o Marco, Antônio, para o Alisson Brandão, Luciano Evangelista, todos vocês. Obrigado de coração por gostarem do Diário do Peixe, para o Odorico, o Odorico fala que Galhardo foi lateral direito do Santos. Não é o mesmo. Esse Galhardo que foi lateral direito está no Grêmio hoje. Esse Galhardo que estão referindo aqui é o meia do Vasco, Odorico, só te corrigindo aqui. Tiago Ribeiro falou aqui, o Samuel, pelo amor de Deus, boa noite, gente. Vou embora, dar aquele abraço. Sabe quem eu gostaria de volta? Diego Cardoso. Antes de dar aquele abraço, Diego Cardoso do Guarani. Dá uma chance para esse moleque. Sampaoli, o moleque fez 6 ou 7 gols no campeonato pelo Guarani. O moleque sabe fazer gol. O moleque jogava no Sub-23, levava aquele time lá, ele e o Pituca. Dá uma chance pro moleque, Sampaoli. Quando o Oswaldo Oliveira deu, ele foi bem. Dá uma chance pro moleque, Sampaoli. Eu acho que ele é melhor do que alguns que estão lá. Gente, mandar um abraço a todos vocês, agradecer imensamente vocês pelo Diário do Peixe. Lembrando, receba gratuitamente as notícias do Diário do Peixe, continue acompanhando a gente. A gente faz isso com todo carinho para vocês. A gente tem repórter em Santos, a gente tem toda a estrutura para fazer uma coisa séria, imparcial e com amor sobre o Santos. Sempre Santos. Santos, sempre Santos. Amanhã na Vila Belmiro, Santos 4-0. A gente vai lavar a alma amanhã. Porque se esse time conseguir jogar metade do que ele jogou segunda-feira, é 4-0. Se ele jogar o que jogou, é 8-0, não tenho dúvida nenhuma. Gente, aquele abraço para vocês que perguntaram camisa de Veloso Maurício na década de 90. Santos sempre teve bons goleiros, mas Vanderlei é um dos melhores que eu vi. Vanderlei e Sérgio Guedes. Lembrando, Vanderlei está perto de bater recorde de Rodolfo Rodrigues. Um abraço a todos vocês, até mais, gente. Obrigado pela audiência aí. Abraço.